Del Valle paga em dia, o São Paulo está devendo até as calças. São Paulo tem uma história que não dá nem para se comparar com o Del Valle, em nível de história. 6 vezes campeão brasileiro, 3 vezes mundial, 3 vezes campeão da Libertadores. Então, São Paulo é maior, historicamente, que o Del Valle. Só que de 2016 para cá, o Del Valle, em termos de título, vem sendo maior que o São Paulo. O Del Valle ganhou 2 Sul-Americanas, 2016 para cá, e foi vice-campeão da Libertadores. O que é isso? É a organização do clube. Tudo corre bem ali. Dinheiro, organização, não tem um super time. Tem um time muito semelhante ao time do São Paulo. Tecnicamente não fica abaixo do São Paulo, não. Tecnicamente é um time muito parecido. É só quem viu o jogo sabe disso. Por mais fanático que o São Paulino seja, ele tem que reconhecer que o São Paulo não tem nada de superioridade técnica em relação a esse time do Del Valle. Nada. São Paulo tem hoje Caleri, né? Caleri, fenomenal. Jogador meia boca, gente. São Paulo tá cheio de jogador danadinho e meia boca. Tá, mas já era pra ser assim, né, Nilson? Claro. Porque tem alguns jogadores de nome aí. São Paulo tem o Patrick, tem Caleri, tá tem o Luciano. Mas se tivesse tudo em ordem, funciona muito mais. Você vê que teve um destempero emocional. Esse psicoemocional de São Paulo claramente influenciou. No começo do jogo, o Del Valle se aproveitou disso e mandou no começo do jogo. Marcou 1-0, poderia ter marcado mais, teve uma bola na trave, teve uma chance perdida, poderia ter liquidado o jogo naquele destempero de São Paulo. O time acalmou, equilibrou as coisas, mas tecnicamente não é superior ao Del Valle. Não é superior ao Del Valle o time do São Paulo. E a organização do Del Valle é infinitamente superior ao São Paulo hoje. Então acabou dando lógica. É duro dizer isso, que é complicado dizer isso que deu a lógica. Mas eu falava com o Bruno, vai ser um jogo muito equilibrado. Mas eu não pensei. O meu palpite era empate, pênalti, coisa assim. Não, mas deu a lógica também não, Nilson. Deu a lógica um pouco também. Pelo histórico. Mas o São Paulo é grande pra caramba. O Del Valle é um nada pro futebol. Sim, mas pelo histórico, o Pilhado, pelo histórico eu entendo o que você quer dizer. Mas pelo histórico muito antigo, né? Agora, se você vê o histórico recente, de 2016 pra cá, nos últimos 6 anos, por exemplo, deu a lógica. O São Paulo ganhou nada. Absolutamente nada. Esse time ganhou 2 Sul-Americanas e foi vice-campeão da Libertadores. Não tem acaso no que está conquistando esse time. É a desorganização do São Paulo contribuindo para esses insucessos. Mas o que me incomoda muito também, Flávio, é que a gente está falando muito do Independente Del Valle. Só que o São Paulo também não jogou nada. O São Paulo tem time pra jogar muito melhor do que jogou hoje. O Del Valle... Coisa que eu te perguntei também, viu? O Del Valle, ele tem uma definição tática desde que ele foi criado. Ele foi criado para ser um time de escola espanhola. O Ramírez veio para dirigir a base desse time. Criou, o Ramírez que é espanhol, né? Criou uma estrutura de jogo que é repetida. Antes de começar o jogo aqui, eu falei, o Del Valle vai jogar assim, porque é a escola espanhola. Aí trouxe o Renato Paiva do Benfica, que usa também a escola espanhola. Simplesmente ele tem um jeito de jogar. Tem uma metodologia de trabalho, tem um sistema de financeiro que banca o time com tranquilidade. É um time profissional. É isso. É uma equipe profissional. Uma equipe empresa, um clube empresa. É aquilo que eu cobro sempre. Aliás, tem dinheiro da Red Bull lá também. Um bocadinho lá também. É profissional, contra um amador. É isso. E cada vez mais vai acontecer isso. Equipes profissionais, com maneira de dirigir profissional, vão ganhar de times que pode ter nome, pode ter o que quiser. Dirigir de maneira amadora não vai adiantar. Tá bom, mas não dá pra gente cobrar mais no São Paulo? Esse São Paulo não pode jogar melhor? Não. Eu acho isso. Eu acho que esse São Paulo deve muito em atuações nessa temporada. Teve uma hora que o Leandro deu o banco de reserva de São Paulo. Não tinha muito o que mexer. O elenco é bem meia muito. O São Paulo tem uma folha de pagamento cara. O que não quer dizer que ele tem uma equipe com tanta... Mas, Bruno, fala o time titular do São Paulo hoje. Pra gente ver quantos quantos bons jogadores tem nesse time do São Paulo. Não tem nenhum grande. Gente, Miranda e Diego Costa. Velho. Na defesa. É um jovem talento e o outro um baita nome do futebol. Eu vi o que o jovem talento fez. Nome sim, mas ele é um jovem talento, gente. Não, o Diego Costa... Eu tô cobrando uma atuação melhor. O Diego Costa é um jogador de futuro, ok. O Miranda
praticamente já parou, Acabou, né? Ele tá na Os fase final. laterais. Não são bons laterais? Reinaldo e Igor Vinícius? Não, pelo amor de carreira. Deus. O Reinaldo o quê? O Igor Vinícius é horrível. Gente, o Igor Vinícius até pouco tempo, Bruno, todo mundo falava na boa fase do Igor Nossa Vinícius. senhora. Eu conheço o Igor Vinícius desde a Ponte isso? Preta. Ele é horrível. Que é isso? Ah, não. Que é isso? Não, o Igor Que é Vinícius isso? não é mau lateral, Nossa Flávio. senhora. Leva pro Flamengo. Igor Tá Vinícius- precisando de lateral lá. Igor leva pro Vinícius e Flamengo. Reinaldo são ruins? Ruins, são laterais ruins? De 6 pra baixo. Eu acho que O tá Igor na- Vinícius não chega nem a 5. Eu acho que tá na média dos laterais do Brasil, assim. É isso. E o Reinaldo até um pouco acima. Acho que tá ali, dentro Aí você dos tem outros da Série A. Nestor, você tem Patrick, você tem o Luciano, você tem o Pablo Maia, é um jovem também, tem Caleri. É um time que pode jogar melhor. O Nicão, que foi comprado por uma fortuna. Porque eu falei, isso é mico. E tá aí, é mico. Eu conheço esses jogadores. O Caleri, ele rodou, não jogou em lugar nenhum. Jogou no São Paulo. Patrick já estava na descendente quando chegou. Esse Alisson que eles botaram pra jogar, todo jogador ainda tá na descendente, jogador caro. O Éder, ex-jogador há muito tempo. Eles trazem jogador caro, mas não trazem jogador São Paulo bom. não Não tem tem uma nenhum ideia grande- de jogo, não tem nada. Não tem nenhum nada. grande jogador o São Paulo. Mas- Isso precisa ser dito. Não tem. O São Mas Paulo se- não tem grande jogador. São Paulo tem um conjunto que o Rogério tira. Chegou à final de Paulista, chegou à final de uma Sul-Americana, tira mais do que pode dar. A verdade é essa. E eu não sei se ele continua, hein? Essa é a questão agora, hein? Porque ele deixou claro que se não ganhasse títulos, ele não gostaria de ficar, hein? Não, ele falou que ele poderia colocar o cargo à disposição Sim, se quisessem a tirá-lo. diretoria não vai tirá-lo. A diretoria não vai Mas eu tirar. tava Eu não olhando sei se ele tem vontade de ficar. Tô olhando assim também, se você pegar os clubes brasileiros, tirando São Paulo, talvez aí só o Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro, se chegasse na final, seria. O resto não é diferente, não. Não, o Corinthians seria favorito. Não sei. Isso eu costumo dizer. Foi eliminado pelo Del Valle. Não sei, Recentemente. Flávio, mas esse time atual do Corinthians seria favorito contra o Del Valle. Assim, uma coisa que eu costumo dizer é que o domínio brasileiro que existe hoje na Libertadores, ele é um domínio de 2 ou 3 times. O resto é do... tudo igual. O resto é Você muito pega o parecido Del- com o Equador, o Bruno, com a Argentina, com O Bruno, na Paraguai. primeira fase da Libertadores, o Del Valle ganhou do Atlético Mineiro. Gente, isso aí. No Rio, lá em A BH. campanha do São Tolima Paulo. ganhou. A campanha do São Vale, Paulo. Del Valle não. Flamengo também, né? Empatou, acho. A campanha do São Paulo para chegar Tolima aí, ganhou. O São Paulo pegou essa Sul-Americana de um jeito que ele quase conseguiu não chegar à final. A proeza era não chegar à final. Meu Deus do céu. pênalti. As quartas de final, a semifinal, ele ganhou de 2 times que estão na zona de rebaixamento do campeonato nos pênaltis. Ele jogou com a Universidade Católica. Teve que reverter, jogou com né, o Wilson, mas eram umas coisas horrorosas. Lembra que ele pôs time em reserva. Ele jogou com esse time do São Paulo jogou com reservas na primeira fase. Então, ruim que é, o nível é baixíssimo. Duro era não chegar. Tinha o Internacional. Mas o São Paulo teve a melhor campanha da história da Sul-Americana. Junto com o Ceará. Até a final. Pois é, junto com o Ceará. Não, junto não, melhor, porque ele passou do Ceará. pô. Isso, então, você vê. Na hora que ele pegou um time, ele se ferrou. Porque o Internacional, não sei como, conseguiu ser eliminado pelo Melgar. Até então, o São Paulo não tinha o pego Melgar nenhum tomou de time que 3 a tava na 0, 3 a 0, Libertadores. não pegou time nenhum. O São Paulo jogou contra ninguém. Não, o Inter consegue umas proezas também. O Inter foi eliminado pelo Olímpia, que era horroroso. Quais foram os times da primeira fase Aí do São Paulo? agora é O eliminado único pelo time de Melgar. Libertadores que ele pegou foi A primeira fase, São Paulo. Olha, Everton do Chile, Jorge Wilstermann da Bolívia e Ayacucho do Peru. Era o grupo. Isso. Depois era a Universidade Católica, aí 2 times que estavam na zona de Ceará e rebaixamento. Atlético Goianiense. Ceará e o Atlético Goianiense. Essa foi a campanha do São Paulo. Como que você não consegue chegar na final? Você não tem jeito. E quase o São Paulo conseguiu. Toda a desestrutura do São Paulo reflete dentro de campo. Isso pra mim é claro. Para mim é claro. Quando o São Paulo tinha estrutura, quando a coisa funcionava dentro do São Paulo, o reflexo dentro de campo era título. Sempre foi assim. Agora o clube está desestruturado, sabe? O clube desestruturou, com dívidas, com muitas dívidas, devendo até as calças, e isso é um reflexo dentro de campo. E esse grupo de jogadores, esse é um grupo perdedor. Esse grupo do São Paulo não tem espírito de vencedor. Quando você não tem um grupo com vontade de vencer, com espírito vencedor, não ganha mesmo. Então esse grupo do São Paulo, eles tentaram fazer um trabalho enorme para ver se mudava a filosofia ali. Incutir na cabeça dos caras, ó, vocês estão jogando num dos maiores clubes do mundo, caramba, criem vergonha de perder. Mas é um grupo que não tem vergonha de perder. Eles aceitam a derrota passivamente.
Então, um clube que aceita a derrota, jogador que aceita a derrota passivamente, você não pode qualificar como grande jogador. Jogador é aquele que não aceita a derrota. E esse grupo que tem o São Paulo, apesar dos esforços que vem sendo feito lá pelo Rogério e pelo Muricy, esse grupo aceita passivamente ser derrotado. É um grupo perdedor. Desestruturado como clube e tem um grupo de jogadores perdedores. E eu acho que além disso, né, Bruno? Não é só também aceitar a derrota, não ter vontade, é jogar mal. Tem que cobrar isso desse São Paulo também, porque desde o começo da temporada, o próprio Rogério Ceni, ele já cansou de ir em coletiva e falar, não tá jogando o que eu espero, precisa jogar melhor, tem que cobrar da atuação do time. E São Paulo, na maioria das vezes, ele fica devendo. Não é um time que joga bem. E como a gente falou aqui, se você for falar de time titular, não é um time ruim. É um time que pode jogar muito melhor, por exemplo, do que jogou hoje. São Paulo acho que é um time, assim, é um time de meio de tabela do brasileiro. Ele tá abaixo dos mais ricos e os outros, aí depende muito de um detalhe pra lá ou pra cá. Assim, eu não acho esse time pior que o Inter, que tá lá em cima na tabela. Aí é uma questão de detalhe, assim, o Inter saiu das Copas, São Paulo ficou. Se fosse ao contrário, talvez São Paulo estivesse mais em cima, o Inter mais embaixo. As 3 primeiras posições do brasileiro deveriam estar ocupadas pelo Palmeiras, pelo Flamengo e pelo Atlético. O Atlético faz um campeonato muito ruim, o Flamengo largou o brasileiro, agora tá até ganhando do Bragantino, tá 1-0. Mas largou e o resto era para brigar. Assim, do 4º ao 10º dentro do normal, acho que são times do mesmo nível. O São Paulo tá nesse bolo, né? E esses times, São Paulo, Inter, Fluminense, citar os dois que estão lá em cima, Fluminense e Inter, são times que nas competições sul-americanas eles jogam de igual para igual com essas adversários. Se o Vale tivesse aí, ele estaria entre o 4º e o 10º no brasileiro também. O Inter mesmo, né? Ele caiu pro Olímpia ano passado na Libertadores e pro Melgar esse ano na Sul-Americana. O Fluminense ano passado caiu pro Barcelona de Guayaquil na Libertadores e esse ano caiu pro Olímpia na pré-Libertadores. Então, acho que esse é um ponto, assim. A gente às vezes cria uma expectativa pela história e a tradição dos clubes brasileiros, mas eu concordo com o que o Vampeta falou, né? Fora o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético num ano normal, esse ano tá abaixo. Os outros brasileiros, acho que nenhum deles seria favorito nessa final. Não seria, podia ganhar, podia perder, mas é isso, né? O São Paulo é um time que eu acho que até briga bastante, acho que é um time bem brigador, lutador, e hoje o adversário conseguiu impor melhor o seu jogo. Depois, tem vídeos já cortados assim nas redes sociais. Pra quem quiser, procura aí o segundo gol do Del Valle. A jogada que os caras fizeram. Eles trocaram passes um tempão. Toca, começou lá atrás, toca, aí não conseguiu entrar, voltou lá pra trás de novo. Aí saiu o São Paulo, quando abriu o espaço, meteu uma bola longa. E a inversão do Faravelli com o menino lá, o Dias. Quer dizer, eles inverteram a jogada. O São Paulo foi atraído pela marcação. Tirando o Flamengo e o Palmeiras, e talvez o Atlético, o Faravelli, o Dias e o Sornosa jogam em qualquer time daqui. O Sornosa jogou no Corinthians e no Fluminense. Tirando os grandões ali, o Faravelli joga em qualquer time aqui. Aliás, o Lautaro Dias também. Ainda. Esse Faravelli. Já não é a primeira vez que ele faz essas barbaridades contra o time brasileiro. Ele é muito bom jogador. Para esse nível daqui do Brasil, ele é muito bom. É o que eu falo, às vezes a gente fica algumas pessoas têm até receio de criticar o Rogério no São Paulo. Mas eu acho que tem que criticar. Porque, claro, tem treinador melhor pro São Paulo hoje? Não. Ele é um nome. Claro, ele é um cara que pode resolver o problema fora de campo, ele é um cara que é ídolo, que é respeitado lá dentro, que pode expor os problemas do São Paulo, mas dentro de campo também, Flávio, não tá jogando nada. Sabe qual é o problema? E tem time pra jogar melhor do que isso. Sabe qual é o problema? Inclusive o senhor é um dos culpados disso. O São Paulo não sabe se colocar onde ele está hoje. O São Paulo é visto ainda como soberano, como campeão. Eu falo toda hora, o São Paulo foi, hoje não. E não é hoje, não. Mas se você fala que o São Paulo não é grande, ele é gigante. O moleque torcedor do São Paulo, o moleque do São Paulo, o torcedor do São Paulo de 18 anos, nunca viu ser campeão. Ia ver hoje. Não, ele viu a Sul-Americana, pô. 7, 8 anos, nem lembro. Mas viu. E foi metade. Foi metade. Há 10 anos. O moleque tá servindo o exército e não viu o time ser campeão. Tá sendo motivo de gozação, de chacote e vai continuar sendo. Vai continuar sendo. O ano que vem, sabe quem vai prevalecer? Palmeiras, Flamengo. E se o Atlético tomar vergonha na cara, o Atlético. Só os títulos vão ser divididos por esses 3, direto. Aí o cara vai fazer 28, 38, aí nasce o filho dele, aí nasce o neto dele. Esses caras não vão ver o time ganhar. Não melhora. O São Paulo não dá sinal de melhoria. A gente teve um choque. O Palmeiras chegou um momento e falou, pô, o Palmeiras tá se apequenando pra caramba.
Flamengo? Quanto Claro. tempo ficou? Aí chega um cara e fala assim, não, peraí. Vamos dar um choque de gestão aqui. Paulo Nobre chegou, eu lembro da contratação do Dudu, que foi um marco, ó. Como foi há um tempo atrás, há muitos anos atrás, quando o São Paulo vai e contrata Leônidas da Silva. Ele deixa de ser um time pequeno para ser grandão. A contratação do Leônidas da Silva transforma, o Paulo Machado de Carvalho transforma o São Paulo num time grande. E o Palmeiras falou, pô, acabou o pequenininho, acabou o time que é esnobado pelo Marcelo Moreno e tal, traz o Dudu e ainda fala que foi chapéu, que não sei o que, e o Palmeiras começa a ganhar tudo, ajeita o time, transforma aquilo tudo, faz compliance, faz tudo. O Palmeiras vira uma empresa. E aí ele passa a ganhar. Mesmo processo do Flamengo. Você vê a coisa andando. O Palmeiras quase caiu naquele ano. Ganhou a Copa do Brasil, quase caiu, mas você vê que estava crescendo. O presidente do Flamengo, à época, ele falava toda hora, nós estamos ajeitando a casa, a coisa estava ruim, estavam cobrando. Calma que nós vamos ajeitar. Ajeitou. Não se vê isso no São Paulo. São Paulo continua fazendo as mesmas coisas, contratando um monte de jogador caro, uma folha de pagamento enorme que não tem nada de atrativo, não muda o patamar do time, não tem um plano de jogo, não tem um plano de trabalho, não tem um plano de diminuir dívidas, nada. Vai ali, diminui um pouquinho, depois gasta de novo. Não tem. Qual é o projeto do São Paulo? Não tem projeto. Então, meu amigo, vai ficar nisso aí. E enquanto isso vão surgindo clubes e empresas. Agora o City está comprando Bahia. Não tem como não passar. É a história do Red Bull lá, que vai ter uma limpeza total, que estão fazendo um monte de bobagem lá. Vai ganhar, esses times vão ganhando. O Del Valle não existia. E agora o Nilson acabou de citar. Tem mais títulos nos últimos 10 anos do que o São Paulo Internacional. Não, sim, eu até entendo a sua explicação. Eu discordo quando você fala o São Paulo já foi grande. Gigante o São Paulo é até hoje. O São Paulo vai ser sempre gigante pela história que ele tem. Isso é a minha defesa. História, é o que eu tô falando. Foi, olha lá. História, tá ali, o São Paulo torcida. foi, soberano, foi. Não é mais há muito mas tempo. tá bom, mas eu não acho que ele deixa de ser gigante. Agora, você não respondeu o que eu te perguntei. Da atuação dentro de campo. O Rogério Ceni tá devendo. Ele pode fazer esse São Paulo jogar melhor? Porque eu acho que ele não tem um elenco também tão ruim pra jogar tão mal tantas vezes. Eu acho que é um elenco, primeiro, meia boca, e segundo, tem dificuldades que não recebe em dia, tem uma série de coisas que pesam, é mais difícil até você fazer cobrança de um elenco que não ganha em dia. Acho que o São Paulo fez o que dava pra fazer. E, aliás, o Rogério cantou a bola no começo do ano. Falou, dá pra chegar na final do Paulista, dá pra tentar ganhar a Sul-Americana. No Brasileiro está um pouquinho abaixo, até porque foi andando na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Essa foi a grande surpresa. O São Paulo tinha que parar no Palmeiras. Quando ele passou no Palmeiras, ele perdeu meio... Ele tinha que ter parado ali e se dedicar mais ao Brasileiro, estaria um pouquinho mais acima. O São Paulo não pode eliminar o Palmeiras em 2 jogos. Ali foi pisada do Palmeiras. Então ali passou um pouquinho e está custando aqui no Campeonato Brasileiro. É isso. Como é que vai ser o São Paulo ano que vem? Mesma coisa. Vai tentar chegar no Campeonato Paulista. Se ele conseguir entrar na Sul-Americana, vai brigar. Pode ser que chegue de novo na final da Sul-Americana. Pode até ganhar, eventualmente, com esse nível de time que tem lá. Vai brigar Libertadores? Não vai nem disputar. Vai brigar no Brasileiro? Não vai nem disputar. É isso que se quer pro São Paulo? Eu acho que é muito pouco. O problema maior é grana, financeiro. Enquanto o São Paulo não solucionar a questão financeira, não dá pra brigar com ninguém. Qual é o nome desse menino aí? Pedro Raul, é isso? Goiás. Pedro Raul, do Goiás. Tem o goleiro lá do Atlético também, né? Bento, sim. Bento. São Paulo foi perguntar lá pro Pedro Raul. Ele falou, não, o Flamengo já tá na parada. O cara, antigamente, escolhia jogar onde? Ele queria jogar no São Paulo. Era tudo organizado, a coisa funcionava. O São Paulo era vencedor, ganhava 3 brasileiros seguidos. Hoje, aparece um cara, o clube vai atrás, e aí o empresário do cara fala, não. Nós já temos uma proposta do Flamengo, não dá pra conversar. Vai o Bento, o goleiro. Nós já temos uma proposta de fulano, não dá pra conversar. Por quê? Porque não tem grana, gente. São Paulo não tem grana. Ou arruma um investidor, sabe? Um cara que invista, como teve lá o investidor no Atlético Mineiro. Ou uma Leila Pereira surge aí como empresa para ajudar o São Paulo, para o São Paulo voltar a ter grana. Porque se não tiver grana, não dá pra fazer milagre. Eu converso muito com o Muricy, fiz uma live com ele semana passada, ele falou isso. Ele deu exemplo do Pedro Raul, do Bento. Você acha que o São Paulo não quer contratar? Quer. Sabe o que eles responderam? Flamengo tá na parada. Você acha que o menino quer jogar onde? Jogar no São Paulo ou jogar no Flamengo? Ele vai jogar no Flamengo. Se vem o Palmeiras pra parada, ele quer jogar no Palmeiras ou jogar no São Paulo? Vai jogar no Palmeiras. Se vem o Atlético Mineiro pra parada, onde é que ele vai jogar? Vai jogar no Atlético Mineiro. Então o São Paulo tá enfrentando uma dificuldade gigantesca em razão de não ter din-din, não ter grana. Então, para você ter um clube de novo, grande, a história do São Paulo, ela é, o tamanho é gigante. Isso não pode questionar, isso é uma bobagem você falar da história e dos títulos que tem o São Paulo. É o único brasileiro que ganhou 3 mundiais,
Então ele é gigantesco, é um time de 20 milhões de torcedores. Terceira maior torcida do Brasil. 20 milhões de torcedores. Tem o Morumbi, que é um estádio lindo, maravilhoso, sabe? Tem um patrimônio gigantesco. Mas ele não tem grana para gerir o futebol, para administrar o futebol. E enquanto essa grana não entrar, e fica essa palhaçada de dirigentes mudando o regulamento com estatuto, mudando estatuto para ter continuismo do mesmo dirigente. Isso é uma palhaçada. Ou o São Paulo resolve a situação financeira, ou então o torcedor de São Paulo não espere nada, que vai ficar tomando volta dos outros. Sabe? São Paulo hoje, dentro de um, se botar um exemplo de Fórmula 1, ele é uma Minardi correndo com uma Mercedes. Não dá. O São Paulo hoje é uma Minardi correndo com uma Mercedes. Então não tem jeito de competir. Dá pra colocar o Williams de hoje, que foi uma equipe grandona. Muito hoje. Bem, exato. Era uma Williams, que hoje é uma Bárbara, correndo contra uma Mercedes. É isso aí. O São Paulo é isso. Então, essa é a realidade do São Paulo. Não adianta o torcedor esperar outra coisa, porque essa é a real do São Paulo. O resto é cascata. O resto é papo furado.